Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, a não ser a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. A primeira lição que as leituras hoje nos transmitem é que nós devemos saber reconhecer os sinais de Deus e o modo de agir de Deus. Jesus no Evangelho usa a expressão: nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Os conterrâneos de Jesus, de Nazaré, não conseguem ver Jesus além daquilo que eles conheciam. Ele morou aqui, foi carpinteiro, conhecemos seus parentes, sua mãe. Então, isso tudo que falam dele não pode ser verdade porque nós conhecemos. Ele nunca fez isso, ele não estudou. Como é que ele pode falar essas coisas tão bonitas? Não conseguem ir além daquilo que eles viam. A gente também pode cair nesse perigo quando a gente começa a olhar para os ministros de Deus, para as pessoas que recebem uma missão especial, sejam missionários, pregadores, quando a gente olha com um olhar muito humano, talvez até por muita proximidade. Eu conheço muito aquele padre, ele é muito meu amigo, ele é uma pessoa como eu. Isso é bom, mas a gente não pode perder nunca o olhar de fé, de que Deus age através de instrumentos como Ele quiser. Isso também nós vemos na primeira leitura, que Deus gosta de agir na simplicidade. Como se chama? Naamã, que vai até primeiro ao rei, depois ao profeta Eliseu, para curar, vai porque uma escrava falou com ele: na minha terra, de onde eu vim, tem um profeta que pode te curar. Então Deus fala através de instrumentos simples, humanamente insignificantes. E quando Eliseu nem sequer vai falar com Naamã, manda lá um mensageiro, fala com ele para fazer tal coisa. Naamã fica decepcionado, porque na mente dele, ele compôs todo o cenário da sua cura. O profeta vai chegar, vai impor as mãos, vai rezar, vai tocar na minha lepra, e aí eu vou ficar curado, e todo mundo vai bater palma, e vai ser uma coisa linda, vai ser extraordinário. E Eliseu falou: lava 7 vezes no Rio Jordão. Ele falou: os rios da minha terra são muito melhores, se fosse para isso eu me lavava lá. E aí mais uma vez, um dos seus servos fala para ele: mas Senhor, se o profeta tivesse mandado o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? Então por que o senhor não faz algo tão simples, entrar 7 vezes no Rio Jordão? E aí acontece a cura, Então Deus age nas coisas simples e nós devemos saber valorizar as situações simples e sermos fiéis a Deus nas pequenas coisas. Também esse lavar 7 vezes é uma figura do sacramento, sobretudo do batismo. Naamã, quando sai, a carne dele está como de uma criança. O batismo que nos faz renascer, nos tornar filhos de Deus por essa graça especial. Mas Jesus, no Evangelho, ao fazer referência à história de Eliseu e de Elias, deixa para nós também uma mensagem, dizendo que no tempo de Elias e Eliseu havia muitas pessoas necessitadas em Israel. E nenhuma delas foi atendida pelos profetas, mas somente a viúva de Sarepta, que era estrangeira, e Naamã, que também era pagão e era estrangeiro. O que Jesus está dizendo? Deus passa em nossa vida, Deus nos oferece oportunidades, Ele envia profetas, mas se a gente não acolher, Deus vai enviar essa graça a quem abrir o seu coração para ela. Diante disso, as pessoas se enfurecem.
porque entendem, Jesus está falando de nós e está falando coisa que nós não gostamos. É tão bom servir a Deus quando Deus faz o que a gente quer, quando a gente faz um pedido e o pedido vem, quando a palavra de Deus que nós ouvimos é uma palavra bonita, consoladora. O difícil é quando parece que Deus não nos ouve, quando a palavra de Deus nos incomoda, nos leva a termos que mudar de vida. Qual será a nossa atitude diante da palavra de Deus, da sua atitude assim? Em Nazaré, querem jogar Jesus do precipício para que ele pare de falar, porque o que ele fala incomodava e levava a uma mudança de vida. Que nós façamos o contrário, que nós acolhamos a graça de Deus. Mas, quando tentam lançar Jesus no precipício, diz São Lucas, Jesus simplesmente passou pelo meio deles e continuou o seu caminho. Não tinha chegado a hora dele, não puderam fazer nada, mas Jesus continuou o seu caminho. Os nazarenos desperdiçaram o momento da graça. Que nós jamais desperdicemos a graça de Deus, mas abramos o nosso coração para aquilo que Deus nos pede. Amém.